O medo da liberdade, tema central na obra de Erich Fromm, toca uma ferida profunda da experiência humana moderna. A liberdade, tão desejada e celebrada em discursos e ideais, revela-se também um fardo, uma responsabilidade que muitos não estão dispostos a carregar. Fromm não trata a liberdade como um conceito abstrato, mas como uma condição psicológica, social e existencial que molda nossas escolhas, nossos medos e até nossa submissão. Ele mostra como o ser humano, ao conquistar sua autonomia, enfrenta o vazio que surge quando os laços tradicionais, as certezas religiosas e as estruturas de autoridade se enfraquecem. Essa perda de referência externa provoca angústia, e é justamente nessa angústia que se encontra o paradoxo fundamental. O homem, ao ser livre, sente medo de ser livre. Erich Fromm analisa o desenvolvimento histórico dessa sensação, observando como a transição da Idade Média para o Renascimento e depois para a Era Moderna libertou o indivíduo das antigas hierarquias, mas ao mesmo tempo o isolou. O camponês medieval vivia preso a uma ordem, mas tinha um lugar definido no mundo. O homem moderno, ao romper essas amarras, conquista o direito de escolher, mas também descobre que agora precisa decidir por si mesmo quem é e o que quer ser. E essa tarefa, embora pareça libertadora, torna-se muitas vezes insuportável. A liberdade negativa, aquela que nos afasta das amarras externas, não vem acompanhada de um sentido interno. Fromm argumenta que, sem uma orientação interior, sem um centro autêntico de valor, a liberdade se converte em desamparo. O medo da liberdade se manifesta então como uma busca por refúgio. O indivíduo que não suporta a solidão da autonomia tende a se submeter a novas formas de autoridade, ainda que disfarçadas. Fromm observa que muitos se entregam ao autoritarismo, à conformidade ou à destrutividade como mecanismos de fuga. O autoritarismo aparece na necessidade de se submeter a alguém mais forte, de entregar a própria responsabilidade em troca de segurança. A conformidade surge quando o indivíduo se adapta ao molde social, renunciando à própria individualidade para não sentir-se excluído. Já a destrutividade se manifesta como a tentativa de eliminar a fonte de angústia, seja atacando o outro, seja destruindo o próprio potencial de ser livre. Esses mecanismos revelam o quanto a liberdade pode ser temida e o quanto a sociedade moderna, com toda a sua aparência de autonomia, ainda é movida por impulsos de submissão e medo. Erich Fromm vê na modernidade capitalista um terreno fértil para essas contradições. A liberdade formal, de consumo, de opinião, de escolha, esconde muitas vezes uma alienação mais profunda. O indivíduo acredita ser livre porque pode decidir o que comprar, o que vestir, onde trabalhar, mas suas escolhas são moldadas por forças sociais e econômicas invisíveis. A liberdade se reduz a uma ilusão de independência dentro de um sistema que exige conformidade para funcionar. Fromm chama a atenção para o fato de que a cultura moderna cria personalidades automatizadas, pessoas que pensam estar escolhendo livremente, quando, na verdade, apenas reproduzem padrões de comportamento impostos. A liberdade do medo se disfarça em hábitos, em modas, em opiniões pré-fabricadas. Esse medo, segundo Fromm, não é apenas uma falha moral ou intelectual, mas um fenômeno existencial. Ele nasce da dificuldade humana de lidar com a própria individualidade. Ser livre significa enfrentar o desconhecido, assumir a responsabilidade pelos próprios atos, lidar com a incerteza do futuro. É mais fácil pertencer a uma massa, acreditar em um líder, seguir uma ideologia que prometa respostas prontas. Por isso, o autor vê uma relação direta entre o medo da liberdade e o surgimento de movimentos autoritários. O fascismo, por exemplo, não se explica apenas por causas políticas ou econômicas, mas também por essa necessidade psicológica de fugir da liberdade.
As pessoas se entregam ao poder porque, inconscientemente, buscam alívio do peso de escolher. Mas Erich Fromm também mostra que a saída desse medo não está em rejeitar a liberdade, e sim em transformá-la. Ele propõe o que chama de liberdade positiva. A capacidade de se tornar espontaneamente ativo, de se relacionar com o mundo e com os outros de maneira criativa e amorosa. Essa forma de liberdade não se limita à ausência de restrições, mas se manifesta na presença de uma identidade madura, capaz de agir por convicção própria. O indivíduo que atinge essa maturidade emocional e espiritual não teme a liberdade porque aprendeu a dar sentido a ela. O amor, o trabalho criativo, o pensamento crítico e a consciência ética são, para Fromm, os caminhos que libertam o homem do medo. Mas alcançar essa liberdade positiva exige um esforço contínuo de autoconhecimento. É necessário romper com a passividade, reconhecer os condicionamentos internos e externos e enfrentar a solidão de ser um indivíduo autônomo. Fromm nos convida a olhar para dentro e questionar: até que ponto nossas escolhas são realmente nossas? Até que ponto nossa liberdade não é apenas uma forma sofisticada de dependência? Numa sociedade que valoriza o sucesso e o consumo, a autenticidade se torna uma forma de resistência. Ser livre, no sentido profundo que Fromm escreve, é uma conquista rara e exigente, porque requer coragem para viver sem muletas psicológicas. Erich Fromm não romantiza o ser humano, mas acredita em sua capacidade de superação. Ele vê na consciência e no amor os instrumentos que podem transformar o medo em força. O amor, entendido não como paixão, mas como ato de afirmação da vida, é a base de uma liberdade madura. Quando amamos de forma autêntica, deixamos de buscar segurança na submissão e passamos a encontrar sentido na relação viva com o mundo. O indivíduo que ama não se dissolve no outro, mas se afirma como ser inteiro. Assim, a liberdade deixa de ser um peso e torna-se expressão natural da existência. Ainda assim, o medo da liberdade continua presente em nossa era digital, onde as redes sociais criam novas formas de dependência e conformismo. A promessa de conexão muitas vezes esconde a fuga da solidão e da reflexão. A vigilância tecnológica, o culto à imagem e a necessidade constante de aprovação social reproduzem, em outra escala, o mesmo mecanismo que Fromm descreveu há décadas. O homem contemporâneo acredita estar mais livre do que nunca, mas talvez nunca tenha sido tão condicionado. E diante dessa realidade, fica a pergunta inevitável: será que realmente queremos ser livres? Ou só sentir que somos? O que você está sentindo agora ao refletir sobre isso? Se esse conteúdo te fez pensar, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E até a próxima!